Sesc Cultura ao Quadrado hoje recebe a Cia Lumiato, Tiago Bressani e Soledad Garcia. Muito obrigada pela presença aqui no Sesc Cultura ao Quadrado. Eu queria começar perguntando como é que foi essa estrada de 15 anos, porque é tão difícil a gente ver uma companhia sobrevivendo, uma companhia de arte e cultura sobrevivendo tanto tempo, ainda mais com Teatro de Sombras. Como é que foi esse percurso? Bom, Márcia, obrigado pelo convite de estar aqui. Lumiato, 15 anos, né? Então, para nós olhar para trás agora, hoje é muito forte, assim. Nossa história começa em Buenos Aires, na Argentina, né? Quando a gente se conhece. E nesse momento a gente não imaginaria que estaríamos aqui, né? Com um repertório de teatro de formas animadas, teatro de sombras, né? Na época, quando a gente se conheceu na Argentina, a gente trabalhava com mamulengo, com teatro de luva, com outros tipos de teatro de formas animadas, né? Então essa trajetória ela foi amadurecendo de alguma forma e foi a gente querer se especializar ou querer pesquisar mais uma linguagem, né, das linguagens que a gente conheceu. É uma história, né? Uma história também de vida, né? Não somente uma história de arte, mas que está sempre relacionada, porque tanto nós, sem saber, fomos também trazendo na pandemia para perto nossos filhos, que também foram companheiros naquela época das produções da Lumiato. Então, o Teatro de Sombras vai se ampliando e vai gerando novas formas de expressão sempre, né, em cada momento. Foi que esse teatro encantou vocês e vocês resolveram ir para esse caminho? Porque, como você falou, teve Mamulengo, teve outras manifestações aí, e quem arrebatou vocês foi o Teatro de Sombras. Como é que foi esse arrebatamento? Eu acredito que o Teatro de Sombras ele mistura vários tipos de linguagem, né? As artes visuais, o teatro de bonecos, fotografia, o cinema, que são áreas que eu e a Soli, né, nos interessa muito. Então, eu acredito que o Teatro de Sombras ele copila tudo isso, né? A gente produz as nossas próprias silhuetas, a gente produz as nossas próprias luzes, a forma de criar as imagens cinematográfica, fotográfica. Então eu acho que ela junta tudo isso, por isso que eu acredito que encanta e fez com que a Companhia Lumiato focasse na pesquisa nas sombras, né? Outra coisa que eu achei interessante é que vocês falam que é um teatro de sombras moderno, contemporâneo. E a gente sabe que é uma arte milenar. Eu queria saber o que é esse moderno, o que é esse contemporâneo que entra na companhia de vocês. Eu acho que o Teatro de Sombras ele é milenar, como você disse, assim, né? Ele vem daquelas primeiras fogueiras na caverna em que a gente contava história, né? Nos nossos antepassados. Já tinha projeção de sombra na pedra, então eu acredito que traz essa identificação com as pessoas, né? Mas a gente traz o moderno justamente a possibilidade de trabalhar com todos os elementos, com a tela, com o corpo do ator, da atriz, com a fonte de luz, com o objeto, e utilizar todos esses elementos para criar uma cena. Então eu acredito que a modernidade e a contemporaneidade tem a ver com isso também, com a criação das imagens, as temáticas que escolhemos também para criar os espetáculos. Inclusive a dramaturgia em si mesma, até como se pensa a dramaturgia já inclui, né, todos os elementos. Então, quando a gente fala em dramaturgia em Teatro de Sombras, não está falando somente de uma escrita, como normalmente se pensa um texto dramatúrgico para teatro, né, de ator, no qual se pensa muito mais a fala. No Teatro de Sombras a gente pensa em imagens, então como está construída, né, essa cena, através da tela, qual é o formato dessa tela, qual é a imagem que vai ser transmitida, a cor, né, da luz também. Então todos esses elementos vão compondo para gerar, né, esse clima. E o Teatro de Sombras contemporâneo pensa em todos esses elementos, né, não somente em ficar atrás, como era tradicionalmente, né, com essa fogueira atrás do pano, e a gente se escondendo, né, um pouco como a gente também começou, sempre um pouco mais escondidos, que é um pouco, desde meu ponto de vista, confortável. Também gostava muito dessa forma, né, de ficar atrás. Gostava muito. Isso é um pouquinho de timidez também, né?
Sim. E agora vocês aparecem mais, vocês interagem mais ali no momento da apresentação. Sim, exatamente. Cada um dos espetáculos foi cada vez mais, né? Em Yara a gente aparecia em alguns momentos, em Dois Mundos a gente já estava o tempo todo, né, à vista do público, e agora nessa última proposta a gente já encarna, né, os próprios personagens e ao mesmo tempo projeta, então já é outra proposta também. As propostas vão sendo mudadas, né, enquanto a gente vai pensando também essas formas de criar. Você está falando essa coisa da evolução e da participação mais ativa de vocês no espetáculo. Eu percebi do Yara para o Dois Mundos um pouco mais também da presença da cor. Isso é impressão ou é real mesmo? Houve essa evolução? Houve, aconteceu porque no espetáculo Yara a gente usou muita silhueta opaca, né? E não utilizava essa tecnologia que né, muitos jovens não conhecem, que é o retroprojetor. Então, o retroprojetor é um projetor de transparências. Então, quando a gente decide montar Dois Mundos, o diretor do espetáculo, que é o Alexandre Fávero, ele propõe a gente utilizar o retroprojetor como ferramenta, como fonte luminosa. E ele é muito propício para a gente usar transparências, cores. Então, a gente foi para esse lado, a pesquisa foi muito para a utilização dessas cores. Então, são dois mundos, cor quente, cor fria, e jogar muita cor para as pessoas ficarem admiradas, porque a gente conhece, né, a sombra opaca, né? Sim, e o preto, você sempre vê a luz e o preto, né, ali normalmente na sombra. Então, realmente encantador quando você vê aquela quantidade de cores ali na tela. Exatamente. E tem uma discussão justamente em se é sombra ou não, né? Porque já não é mais sombra, na verdade é projeção de luz, né? De luz colorida. Mas isso nos dá muitas possibilidades também de trazer como outras linguagens também das artes visuais, das artes plásticas, né? A gente se inspira muito nas artes plásticas em geral, em vários artistas que trazem como referências para depois a gente estar construindo esses materiais que serão projetados nos espetáculos. Que interessante, né? Porque entram várias artes mesmo. E a música, que é também um personagem muito importante, né, dentro da peça. Com certeza, muito como a companhia ela tem essa forma de trabalhar que é sem texto, né? Sem a palavra, sem o texto. A forma que a gente trabalha é a imagem e a sonoridade, a música, o ambiente, né? Então, tanto Yara como Dois Mundos, a gente teve a participação do Matheus Ferrari, né? A música dele. Que é um super músico, querido na cidade, participa agora do De Grude, né? Por isso, então, uma alegria enorme, assim, trabalhar com ele, com o Marcelo Dalcol, que é uma dupla, né? Eles dois trabalhando, então foi muito importante a percepção deles também, né? Entenderem como a gente queria trabalhar essa sonoridade. E agora no Desconstrução com a Fernanda Cabral, que também outra fantástica, outra querida da cidade, só as pérolas de Brasília. Vocês estão falando do retroprojetor, que é uma coisa que as gerações mais velhas pegaram inclusive na escola, sabiam que era, utilizavam para trabalhos escolares e tal. E que as gerações mais novas não sabem o que é. Tem esse estranhamento, isso é de propósito também, trazer esses elementos, às vezes, que vão causar esse estranhamento nas novas gerações? Sim, é verdade. Quando a gente termina o espetáculo, principalmente Dois Mundos, né, que a gente usa o retroprojetor, eles ficam assim... Que é isso? Querendo saber o que é, né? A gente fala, esse aqui é o avô do Data Show, né? Aí todo mundo dá uma descontraída, mas é muito interessante como... a gente ressignifica essa tecnologia, né? E hoje em dia está tudo tão digital, tudo tão smartphone, touch. Quando as pessoas olham aquela tecnologia que você tem que fazer ao vivo a animação, é algo que para eles fica muito interessante, causa muita curiosidade para eles. Eles se aproximam muito depois para ver para conhecer, né? Além do retroprojetor, tem outros elementos. Sim, a gente trabalha com luzes também que são construídas
pela companhia, por Thiago especificamente, que são projetores de mão, né, que são halógenos também. A luz halógena, diferente da luz LED, é uma luz quente, né? Então traz outro clima também para a cena, né? A gente está agora muito mais acostumado a trabalhar com luz LED, né? Porque ganhando mercado e cada vez a gente tem mais dificuldades de encontrar os elementos que a gente precisa para construir essas luzes, por exemplo, né? E também, por exemplo, agora estamos trabalhando com projetor de slide, de fotografias, é uma né? coisa da minha infância. Projetor de slide é da minha infância. De nossa infância. A gente entrega a idade, assim. Exatamente. Mas não tem jeito. Sim, existe como um inconsciente coletivo, eu acho, alguma coisa de que isso existiu e apesar de eles não ter vivenciado isso, sabem em algum lugar que isso existia anteriormente e que era para projetar. Então, esses elementos, esses objetos colocados na cena também traz uma memória emotiva para o espectador, né? Então, a gente também traz isso, trabalha com essa memória emotiva e com a qualidade da luz. Essa qualidade da luz, que tem um pouco desse teatro de sombra milenar, né? No fundo, a gente traz, né? Essa memória do teatro de sombras que está muito longe do todo o digital, né? Atual, Sim. né? Então, a gente tem que... É um contraste. É um contraste. Imenso. Um contraste. E eu queria que vocês falassem um pouco do novo projeto, que é Desconstrução da Memória, que além de toda essa mistura das artes, ainda entra fotografia, costura na fotografia. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho. A gente estava muito querendo trabalhar com essa questão da memória, das gerações, né? E da questão da história familiar também, né? Também porque a gente estava inspirado um pouco no irmão mais velho de Thiago, que é artista visual e que trabalha também com a intervenção no arquivo familiar, né? Diego Bressani. Não, o Diego, não, é o Bruno. Não, é o Bruno. É porque eu tenho um outro irmão que ele é artista Também visual. fotógrafo? Só que ele mora no México. E aí, exatamente, eu acho que a fotografia ela vem muito forte, porque tem Nossa, o Diego, na sua família tem o Bruno, tem minha mãe que também tinha fotografia no trabalho dela. Então, assim, tinha essa linguagem, a fotografia muito forte na minha vivência, e a gente falou, vamos tentar juntar isso num próximo trabalho, né? E também na minha vivência, porque eu sempre catava todas essas fotos antigas, né, de minha família, das mulheres, né? Eu tenho a primeira foto da minha avó na Espanha antes de viajar, a foto da primeira comunhão da minha outra avó. Então, Nossa, eram tipo aquelas preciosidade. Aquelas preciosidades que eu ia guardando, né? Eu sempre desde muito pequena tinha essa relação com a fotografia. E não sabia muito bem por quê, ou sim, porque eu gostava muito, mas também, de alguma forma, eu falei, agora eu acho que é por alguma coisa, né? Agora é o momento de colocar isso, todos esses elementos também dentro desse trabalho, né? Um pouco inspirados também no trabalho de Bruno, a gente começa a trabalhar com o elemento da costura, por a questão de que minhas duas avós eram costureiras, né? Então, a gente trabalha... Então tem uma memória afetiva familiar fortíssima nesse trabalho. Muito, muito forte. Para minha mãe, né? Que, na verdade, essa é minha mãe, né? Que aparece e ela fala, para mim é diferente quando eu vejo todo o material que vocês mandam, os vídeos, as fotos, porque eu estou vendo minha própria história, né? Então, é uma história que está inspirada nas histórias das mulheres da família, mas é uma ficção, ou seja, é uma ficção inspirada em um biodrama, digamos, numa história biodramática. Aí a gente constrói essa história e traz, que foi todo um processo, né? Traz a questão da costura, na fotografia analógica, depois a passagem, né? E todo o processo de fotografar esse arquivo da Soli, né? Esse arquivo familiar, para transformar ele em slide, porque eles são fotografias, a gente teve que transformar isso. Aí o Diego fez todo o registro, a gente fotografou, teve que revelar em Curitiba o rolo, voltou os slides, teve que ir marcar, então... Parece fácil, né? Assistindo parece fácil. Não bota no drive e pronto, não, é mandar, é voltar, então tem todo esse processo... É um processo artesanal mesmo, né? Márcia, assim como essa construção dos personagens dos dois mundos, do Yara, é tudo muito artesanal mesmo, feito por vocês ali
milímetro a milímetro. Exatamente. Eu acho que o público ele se identifica muito com isso. Eu acho que o digital é importante, eu acho que a tecnologia é super importante pra gente, mas a gente também voltar e trazer essa memória, né? Olha aqui, olha como é que não era, perder, né? Não perder isso. Então a gente faz nesse trabalho de discussão, a gente faz uma exposição com o retroprojetor, o projetor de slide. Então o público pode apertar ali no controle e passar o carrossel e ver esse funcionando aquilo ali. Então é mecânico, né? Pode dar errado, pode travar, né? E ao mesmo tempo é mágico. É mecânico, mas ao mesmo tempo é mágico, né? E a fotografia tem essa aura mágica, né? De eternizar os momentos, de trazer toda essa memória afetiva e esses sentimentos que a gente cultivou ou viveu, né? Então a fotografia é muito forte nisso. Você está falando dessa coisa da interatividade, vocês também estão promovendo oficinas. Sim. Como é que é essa oficina de vocês? A oficina que a Companhia Lumiato propõe, né, que é o Sombra em Cena, é uma oficina que é feita para pessoas que já trabalham com teatro, ou querem conhecer o teatro de sombras, ou são cineastas, artistas visuais, né? A gente também abre isso, amplia, né, não só para pessoas que trabalham com teatro, para justamente poder ter essa troca. Então, a oficina é para pessoas que já trabalham, né, não é uma oficina para criança, é uma oficina para adultos. Né? Ela tem duração de 8 horas, uma oficina muito rápida, assim, um intensivo, para que a gente mostre os elementos básicos de composição de cena, com a luz, como é que a gente vai entrar dentro de uma luz, como é que a gente trabalha, se encontra com essa sombra poética, né? Porque a sombra, ela tá aí o dia inteiro com a gente, né? Quando tem sol, né? À noite ela tá guardadinha, mas como a gente se encontra com essa sombra poética, né? Como a gente vai utilizar ela em cena. Então, mais ou menos é a proposta da oficina. E não tem oficina para criança, só para adulto? A gente teve uma proposta no SESI Lab, na abertura do SESI Lab, a gente fez um espaço chamado Espaço Sombra, que era um espaço interativo com teatro de sombras. E aí a gente botava retroprojetor, claro que a gente estava junto, com líquidos, então tinha cores, eles podiam pegar lanternas para iluminar, fazer sombra. Então a gente tem esse espaço sombra, que é um espaço interativo para crianças. E teve uma experiência dessa interatividade também no Sesc de Ceilândia. Sim, mas essa foi também a mesma experiência que é desconstrução. Porque, na verdade, desconstrução da memória é uma abertura de processo do espetáculo que vai estrear no final do ano, que é Memória Matriz. Então, ele abre o processo com uma exposição interativa. Então, nessa exposição, você pode ver toda a intervenção das fotografias costuradas, depois estão expostos os vestidos que minha avó tinha costurado em outras épocas, mas também tem intervenções da temática que a gente está trabalhando, sobre a intimidade do feminino, né? Então, a gente trabalha em cada um dos espaços. Depois tem também o retroprojetor, que tem várias silhuetas simbólicas, que tem a ver com a história também que vai ser contada. E tem um projetor de slide, que também as pessoas podem ir vendo propagandas do momento histórico em que está ambientado o espetáculo. Então, cada um dos espaços interativos, alguns interativos e outros expositivos, contam o processo criativo do que vai ser estrenado no final do ano. E como é que foi a receptividade do público nessa experiência lá no Sesc? Como é que o público reage? Eu acredito que pelo formato de ter uma exposição, e logo após a exposição a gente deixa ali o público meia hora e depois a gente faz uma performance, que são 15 minutos desse espetáculo, né, que vai estrear. Eu acredito que as pessoas ficaram muito impactadas com conhecer o processo, né, com abrir o processo e ver como era feito, como foi feito isso, né. Então a gente teve um retorno muito positivo das pessoas que assistiram, do fato de ter visto a exposição antes e assistir uma cena depois, né? Então teve um retorno assim muito forte, assim, muito forte, e sobre o que significava a desconstrução da memória mesmo, né? Porque na exposição você vê como cada lugar é deconstruído, né? Não é a memória, digamos, no sentido sem intervenção, é a memória com aquela intervenção que faz que ela mude, porque a memória, na verdade, é uma coisa muito subjetiva, né? Muito. Então, cada um vai guardar uma coisa diferente dessa própria história. Então, nessas intervenções, a gente coloca o que
é de próprio, né? Então aí você deconstrui a memória e traz algo novo para o espectador também, que é essa da memória que eu quero, né? Estar agora expondo. É muito interessante a questão da desconstrução da memória em si, porque a memória é muito política, né? Hoje por hoje a gente vê muitos espetáculos que falam da memória, que inclusive no título fala memória, né? E a memória é uma forma de a gente sempre ter presente, né, aquilo que para nós é importante ou que nos marcou, né, também. E vocês conseguem trabalhar bem esse tema também com as crianças? Porque eu acho que o Teatro de Sombras, ele traz um encantamento para todas as idades. Eu acho que não tem uma idade, qualquer pessoa se encanta com, né, com aquela projeção, com aquela luz, com aqueles efeitos. Mas essa questão da memória para a criança também é bem diferente do que é para a gente, né? Vocês conseguem alcançar? Como é que é essa... Esse Desconstrução, a gente colocou 16 anos, né? A classificação então indicativa. ele tem classificação. A gente foi Iara Livre, Dois Mundos 12 e esse 16 anos. Então a gente foi também testando e provando, né, novos públicos, eu acho. Mas a gente teve crianças de 12 anos no público e nossos filhos também foram. Mas o retorno é esse, né? Com o material, eles ficam muito mais interessados com a fotografia, né? Aquele papel ali, tá tá ali, né? É palpável, exatamente. Né? Eu acho que é mais nesse sentido dos objetos, da fotografia. Mas a questão da deconstrução que a gente estava pensando, faz pouco tempo atrás, que a gente falava que sim, talvez ter tanta consciência disso, a gente trabalhava já com a desconstrução da memória desde Iara, né? Porque a Iara a gente traz uma história dos povos originários, mas que atualmente a gente conhece desde um lugar muito folclórico. E a gente traz uma outra Iara, que inclusive as crianças falam, nossa, mas é diferente, ela não é bonita, né? Então, há uma desconstrução já dessa memória, né? Que foi colocada também pelos anos, pelo folclore, no que é a Iara, e a gente trazendo essa história muito mais primitiva, muito mais originária, né? O mito da origem da Iara, né? Que é contado pelo Pachê. E em Dois Mundos também, né? A gente traz, né, a história da invasão da América também, tentando justamente trazer essa memória do dia 12 de outubro, que no resto da Latinoamérica também é o dia da memória, né? Um dia da diversidade cultural. Da diversidade cultural. Aqui no Brasil a gente tem um dia das crianças de Iapadoeira, né? No resto da América Latina, dia 12 de outubro é o dia que chega Colón. Então, no momento, quando a Sônia era criança, se era o dia da raça. O dia da raça. Né? Hoje em dia é o dia da resistência, o dia da diversidade cultural. Então, por isso que Dois Mundos veio também, por um questionamento da Soli no sentido de que 12 de outubro, né, aqui é diferente, né? Então... E que em todos os lugares, né, sempre foi um pouco apagado, né, essa história. Em toda a Latinoamérica, igual, né, foi apagada. E eu achava que esse fato do 12 de outubro aqui também era um pouco desse apagamento, né, dessa história. Então, trazer a memória, eu acho que já estava, né, e ressignificar e trazer, por exemplo, no Dois Mundos, a visão dos vencidos, né, a visão dos povos originários também. Então, sempre a gente traz, de alguma forma, essa memória de uma forma consciente ou inconsciente. Né? Quanto tempo gasta e como é que vem essa ideia de um novo espetáculo? Quanto tempo vocês se preparam e amadurecem essa ideia até ele virar, de fato, um espetáculo novo? Mais ou menos a gente tem uma média de 3 anos. Por exemplo, Desconstrução começou em 2020, né? A escrita da... Em 2019 começou a ser pensado. Né? Exatamente. A gente estreou o processo agora e aí provavelmente a gente vai estrear no final do ano o espetáculo. Então são 3, Dois Mundos demorou 2 anos e meio o processo também, né? Então é uma média de 2 anos e meio, 3 anos. E a pandemia atrapalhou bastante ou não? Nossa Senhora. Mas, por outro lado, também trouxe as crianças, né? Os filhos mais para também participando, mais para perto. A gente entrou, acho que como todo mundo entrou no audiovisual, né? Então a gente conseguiu produzir 2 curtas-metragens, né? Com Teatro de Sombra também, investigar essa linguagem dentro né? do cinema. Então foi interessante, né? E as crianças vieram para esses 2 curtas. Isso é muito legal também, né? Até a participação familiar já é uma companhia familiar mesmo. De fato, a gente escreveu um projeto agora de um curta pro FAC com o Luca protagonista, né?
Então a gente continua com essa ideia de também fazer um curta, né, mais... Continuamos com a intenção de continuar, né, no audiovisual, porque abriu uma nova porta a pandemia, né? Interessante, né? Dificuldade que vira oportunidade. Sim. Acaba sendo isso, né? Sim, total. Bom, gente, eu queria encerrar essa nossa conversa perguntando, porque a gente acaba vendo a cultura latino-americana muito presente no que vocês fazem, não dá para ser diferente, e acaba tendo também uma pitada de Brasília, porque é uma companhia de teatro de sombras da cidade, né? Embora tenha surgido em Buenos Aires, mas se estabeleceu em Brasília. E eu queria saber o que é Brasília para vocês. Eu queria encerrar essa entrevista sabendo o que é a cidade para vocês e como ela está inserida nesse trabalho de vocês. Para mim, Brasília, eu acho que é uma caixa de surpresas, assim, porque eu sou de Brasília, nascido em Brasília, e tem vezes que eu vou embora, fico 4 anos fora, volto e fico e adoro, amo. Eu acho que acontece muito, né, com muitas pessoas. Então, Brasília, para mim, sempre é hoje em dia, é uma grande oportunidade estar morando aqui, sabe? A Companhia Lumiato se estabeleceu aqui, o reconhecimento do trabalho, a gente tem aqui em Brasília, né? A gente tem a nossa história. Então, para mim, nesse momento, por isso que eu falo que é uma caixinha de surpresas, porque às vezes pode estar, né? Eu quero ir embora, às vezes eu quero ficar aqui. Então, Brasília, para mim, é isso. É uma relação conflituosa. De amor... Eu tô bem agora. Agora tá na fase do amor. Pô, já tem um tempo, já tem 10 anos que eu tô ótimo com ela. Eu acho que a palavra oportunidade, né, que ele falou, eu estava justo a ponto de nomear ela, porque eu acho que Brasília traz para todas as pessoas, né, historicamente ela foi isso, né, ela foi uma cidade acolhedora, que acolheu um monte de pessoas de diferentes lugares do mundo e do Brasil, né? E fez a ela ter novas oportunidades. Então, para mim, Brasília significou isso desde o início. A oportunidade de a gente poder pesquisar uma linguagem, que é o teatro de sombras contemporâneo, e que também é difícil, né? Pesquisar uma linguagem em qualquer lugar, né? Do mundo, talvez em qualquer outra cidade. E Brasília nos dá essa possibilidade até hoje, né? De estar aqui pesquisando e criando novas coisas, e é muito feliz de estar aqui. Abraçou vocês e abraçou a companhia também, né? A cidade abraçou a companhia também. Muito. Vocês acham que o teatro de sombras que vocês fazem tem um sotaque brasiliense, um sotaque candango? Tem um temperinho de Brasília aí? Eu acho que tem, porque justamente ele é diverso, assim. Brasília tem essa diversidade, né? Então, é que nem a Sônia falou, tem gente de todos os lugares do Brasil, né? A questão do sotaque, né? Brasília tem sotaque, a gente escuta sempre. Então, acho que sim. E eu acho que a gente tem uma questão muito política, né, no nosso trabalho. Quer queira ou não, a gente está inserido dentro de Brasília, que tem isso muito forte, a política, né? Então, eu acho que tem muito a ver, a gente sempre pensa nesse sentido, né, o nosso trabalho. O que a gente vai falar, o que a gente quer contar, né? E tem a ver, atravessa a gente. Você acha também? Sim. Sim, total. Eu acho que Brasília tem muito disso, né, de trazer essa questão política e repensar, né, sempre. Eu acho que é importante sempre estar se questionando, né, inclusive, né. Então isso sempre a gente fala, né, com outros também agentes culturais, como refazer, como repensar, né, os momentos da cultura, como repensar nosso próprio trabalho. Então Brasília dá essa possibilidade de questionamento e de reflexão também. E Brasília está sempre em construção também, né? Uma cidade que não está acabada, né? Está sempre se reinventando. Sim. Eu acho que isso também é combustível para vocês, né? Com certeza. Total. Eu acho sim também. Gente, muito obrigada pela presença. Agradeço muito. Parabéns pelos 15 anos de estrada da Cia Lumiato. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista imperdível. Eu espero você.